Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Eu tenho tentado expor o livro de Atos na minha igreja local. Nós estamos no princípio da série. Hoje eu tive a honra de entregar a segunda mensagem e eu gostaria de propô-la mais uma vez aos irmãos aqui. Portanto, o que nós vamos estudar hoje à noite foi aquilo que eu estudei com a minha igreja local hoje pela manhã. E eu espero que o Senhor nos conceda liberdade suficiente e luz para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Espírito Santo esteve inspirando a Lucas quando escrevia esse excerto que nós estaremos lendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no primeiro momento nós vamos do verso 1 ao verso 13, e se o Senhor permitir nós avançamos dentro ainda desse capítulo até encerrar a nossa fala de hoje à noite. Amém? Atos, capítulo 2, os irmãos encontraram? Nos diz a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa língua materna? E Lucas nos menciona as nacionalidades às quais essas pessoas pertenciam. Ele diz: somos partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, capadócios, do Ponto e asiáticos, frígios, panfílios, egípcios, líbios, cirênios, romanos, judeus, prosélitos do judaísmo também, além de cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros e perguntando: afinal de contas, o que isso significa? Outros, porém, simplesmente zombavam e diziam: na verdade, esses judeus estão todos embriagados. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração do querido amigo Diego, então vamos gastar, irmãos, alguns minutos preciosos procurando entender aquilo que Lucas tentou nos explicar. O que nós encontramos em Atos capítulo 2 é o cumprimento de uma promessa que nos acompanha enquanto a cristandade, desde os idos das escrituras veterotestamentárias, desde os idos do Antigo Testamento. Lá por época do profeta Joel, tido como profeta do Espírito Santo, o Senhor já se utilizava do seu filho para nos dizer assim. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa profecia, por ocasião do Novo Testamento, foi corroborada pelo próprio Senhor Jesus. Isso nós temos no Evangelho de João, capítulo 14, quando a partir do versículo 16, o evangelista João nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Portanto, a promessa da vinda do Espírito Santo era algo que nos acompanhava. Não havia um único judeu piedoso dentro daquele cenário, dentro daquele recorte histórico do primeiro século, que não esperasse por essa promessa. Quando nós analisamos o livro de Atos em conjunto com o princípio deste livro, que é o Evangelho de Lucas, vez que nós entendemos que esses dois documentos são produto de um mesmo esforço literário, nós percebemos que essa promessa havia sido reiterada pelo Senhor Jesus antes dele ser assunto aos céus. Lucas é o único evangelista que acompanha o Senhor Jesus não apenas até o momento da ressurreição, mas até o momento da sua ascensão.
E ele nos afirma que Jesus se encontrava em algum local próximo a Betânia, provavelmente no Monte das Oliveiras, e junto com o colégio apostólico ele tecia as suas últimas ordens. E essas ordens tinham a ver com essa promessa. Jesus dizia, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, sem o Espírito Santo não saiam de Jerusalém. E por que Jesus afirmava dessa maneira? Porque ele entendia que sem o Espírito Santo nada de bom acontece. Sem o Espírito Santo, a igreja não pode absolutamente nada. Por que Jesus tinha essa preocupação? Porque desde o momento da sua ascensão e ao longo daqueles 40 dias em que ele esteve aparecendo aos discípulos, e Jesus apareceu a pelo menos 10 grupos distintos de pessoas, ele entendia que o coração daquelas pessoas estavam ávidas por compartilhar a mensagem. O fato de que a ressurreição era um fato histórico, real, palpável, perceptível. Efetivamente, Jesus ressuscitou. E as pessoas queriam compartilhar isso, testificar dessa verdade. Portanto, elas estavam apaixonadas e motivadas e elas tinham apoio para isso. Mas Jesus, que conhece os meandros do coração humano melhor que qualquer outra pessoa, entendia que motivação daí passa. Ora nós estamos apaixonados, ora não. Ora nós estamos desejosos de fazer a obra, ora não. Quantos de vocês não estavam profundamente apaixonados quando receberam uma oportunidade de servir ao Senhor? Vocês já lideraram algum departamento? Já participaram de equipes evangelísticas? Vocês já participaram de princípios de projeto que no nosso entendimento seriam projetos suficientes para ganhar o mundo inteiro? E esses projetos voltaram para as gavetas? Eu já participei de projetos assim, vocês não? Então motivação daí passa, paixão daí passa. Ora nós somos reconhecidos, ora não. De modo que é muito bom servir a Deus quando há paixão em nosso coração. E também é muito bom servir a Deus quando nós somos reconhecidos. Há o tempo em que também é muito bom servir quando nós temos apoio logístico para isso. Mas quando não houver apoio, tampouco reconhecimento, e quando nosso coração não estiver em chamas, nós vamos deixar de servir a Emanuel em suas sendas? Absolutamente, é claro que não. Portanto, quando tudo isso nos falta, é o Espírito Santo quem nos impulsiona a fazer. Porque não há força suficiente em nós no poder do nosso braço, tampouco na capacidade do nosso intelecto. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não temos qualquer condição, nem mesmo de deixar as muralhas empoeiradas da velha Jerusalém. E quando Lucas constrói a ponte que liga o evangelho que leva o seu nome ao livro de Atos dos Apóstolos, também produto da sua pena inspirada, ele reitera as palavras de Jesus. Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. E Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Portanto, dentro desse breve contexto, nós conseguimos compreender que sem o Espírito Santo a igreja não pode realizar absolutamente nada. Porque o poder do Espírito Santo é condição sem a qual a igreja fica inoperante, irrelevante e sem razão de ser. Mas uma vez investida desse poder, nada seria capaz de detê-la, porque no poder do Espírito Santo todas as coisas são possíveis. E é isso que nós aprendemos. Se detenham enquanto vocês não possuem essa benesse, mas no momento em que essa profecia se cumprir, no momento em que finalmente essa promessa se aperfeiçoar na vida de vocês, então nesse momento vocês receberão poder. Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão empoderados de uma maneira tal que terão capacidade de dar testemunho da ressurreição de Jesus, não apenas em Jerusalém, cumprindo os desígnios do coração de vocês, mas também em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E essa é a promessa. Nem mesmo as portas do inferno poderiam prevalecer contra a igreja do Deus vivo, no poder do Espírito Santo. E todo este poder que comissiona a igreja e a capacita fora derramada sobre o povo de Deus nesse evento que nós nos propomos a estudar hoje à noite, o evento Pentecostes. De modo que quando nós olhamos para o verso 1 do texto que acabamos de ler, Lucas nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele ressuscita por ocasião do domingo de Páscoa,
por cerca de 40 dias, ele aparece com provas incontestáveis, afirmando a sua ressurreição. E ele finalmente ascendeu aos céus. Após a sua ascensão, nós tivemos um intervalo de 10 dias, onde os discípulos foram orientados pelo Senhor a permanecerem dentro dos muros de Jerusalém. Sem o Espírito Santo não se ausentem. Até que finalmente, findos estes 50 dias, ao cumprir-se o Pentecostes, e estando todos os discípulos reunidos no mesmo lugar, ao que parece naquele cenáculo que era de propriedade da Maria, mãe de João Marcos, que era a familiar do Barnabé, estando eles ali, de repente, versículo 2, ou seja, de uma maneira inopinada, sem que eles agendassem, sem que eles estivessem de fato antenados, eles não estavam ajoelhados orando, nem mesmo como os judeus o faziam naquela época, de pé, com as mãos erguidas aos céus, esperando por esse mover. Não, eles estavam assentados. Há doutrinadores que entendem que eles podiam até estar tomando alguma refeição, quem sabe. E desta maneira nós aprendemos que não pautamos a agenda de Deus. Por mais que haja expectativa em nosso coração, e por mais que nós estejamos sempre desejosos de impulsionar o reino e manifestar a glória do Senhor até os confins da terra, nós não passamos de meras ferramentas, as quais Ele utiliza de acordo com a sua soberana vontade. E se nós analisarmos ao fundo, irmãos, as nossas prerrogativas, quem sabe ainda compreenderemos que somos ferramentas inadequadas. Mas à luz do livro de Atos, e bem assim dos textos de epístola e demais documentos da palavra de Deus, nós percebemos que Deus é maravilhoso em se utilizar das ferramentas mais inadequadas para, por meio delas, realizar as obras mais extraordinárias. Mas isso não se dá pelo poder do intelecto, ou pela força do sobrenome, ou pelos círculos sociais badalados que nós frequentamos. Se dá por meio da graça, desse favor imerecido que ajunta um punhado de letrados e revoluciona o mundo. De repente, sem que ninguém esperasse, se ouviu um som semelhante a um vento impetuoso. Algumas pessoas entendem que uma espécie de tornado invadiu as ruas empoeiradas de Jerusalém. Não é o caso. As pessoas ouviram um barulho semelhante a de um vento impetuoso. É essa a figura que Lucas usa para nos falar aquilo que Jesus utilizou para chamar a atenção da grande multidão que se encontrava em Jerusalém por ocasião daquele ajuntamento solene. Nós sabemos que 3 vezes ao ano, todo judeu piedoso precisava subir a Jerusalém. Na Páscoa, no Pentecostes e finalmente por ocasião dos tabernáculos. Esse momento é o momento do Pentecostes. Nós, seres humanos, curiosos por natureza, temos a tendência de nos deixarmos levar por aquilo que nos chama a atenção. Imaginem vocês o barulho de um vento impetuoso sem que nada acontecesse de fato. Apenas o som. Por óbvio que isso chamaria atenção. E as pessoas afluíram para entender o que de fato estava acontecendo. E enquanto eles ouviam esse barulho, dentro daquele cenáculo, onde estavam os 12 apóstolos e provavelmente os 120 discípulos que restaram após a crucificação de Jesus, apareceram, e isso é um fenômeno físico de fato, labaredas, línguas de fogo, sobre a fronte de cada um deles. Também é comum que as pessoas se refiram a esse fenômeno como que se as pessoas falassem labaredas de fogo, sobretudo nos meios pentecostais. Mas o que Lucas nos afirma aqui é que essas chamas de fogo estavam sobre a cabeça dessas pessoas. Um símbolo palpável da presença do Espírito Santo. E enquanto isso acontecia, foram distribuídas entre eles, conforme o pleno desígnio do Espírito Santo, línguas, dialetos humanos que perfaziam as mais variadas etnias que se espalhavam por toda a face do mapa mundi primitivo daquela época. E aqueles homens, parte deles, que nunca havia deixado as regiões da Galileia, Samaria, Judeia, quem sabe, estavam falando as línguas das mais variadas nações espalhadas por toda a face do planeta Terra. E nós percebemos que eram de fato dialetos humanos, porque no versículo 8, Lucas nos afirma isso. Ele diz: e como os ouvimos falar, cada um de nós em nossa própria língua materna? Por que isso era possível? Porque no versículo 4 nós aprendemos que o Espírito Santo concedia que eles falassem dessa maneira. E o que nós aprendemos com isso?
Nós aprendemos que isso é um símbolo que aponta para o fato de que finalmente e efetivamente, com o seu sangue, o Senhor Jesus comprou para o Deus Pai aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nação. Uma espécie de antítese é o fenômeno Babel, porque por ocasião de Babel, tudo que nós encontramos foi confusão e decepção. Porque enquanto seres humanos nós entendíamos que teríamos o poder de construir a nossa própria escada, ascender por ela, olhar nos olhos de Deus e pautar a agenda dele, determinar-lhe qualquer coisa que apetecesse o nosso coração. E Deus, que contempla todas as coisas em sua onisciência, percebeu isso. E usou aquele fenômeno linguístico não para nos unir e nos fortalecer para chegarmos até a sua corte, em absoluto, mas para nos espalhar por toda a face da terra, porque no poder do nosso braço, quando estamos alheios à graça e à misericórdia de Deus, tudo que encontramos é decepção. Mas em Pentecostes, a chave vira, porque as muitas línguas agora não nos separam, pelo contrário, elas nos unem. Elas nos unem na bandeira do Evangelho, sob a égide de Cristo, aos pés do sangue que foi vertido naquele lenho ensanguentado na sexta-feira da paixão, que perfazia 50 dias agora. Aqui nós temos uma demonstração palpável de que por meio da exposição pública das Escrituras, não há um único ser humano que, tendo sido comprado por Cristo lá na cruz, não encontre salvação para a sua vida e a possibilidade de ter uma nova história escrita pelo dedo todo-poderoso do nosso Deus, que é todo amor. Se o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam reunidos, e não apenas pelo círculo mais íntimo, Pedro, Tiago, João, André, ou mesmo sobre os 12 apóstolos, mas sobre todos os que estavam reunidos, significa dizer que, dentro da economia do reino, todo aquele que de fato compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada é um missionário em potencial. Porque o Espírito Santo tem como função precípua glorificar a pessoa bendita do Filho. Para isso, irmãos, que Ele nos foi dado. Todos os dons e talentos e mesmo as manifestações sobrenaturais que são produto do livro de Atos e às vezes produto da nossa história enquanto igreja, servem apenas para fazer com que os pecadores rendidos ao senhorio de Cristo atendam de maneira inafastável ao convite da graça. Isso é maravilhoso. Se você compreendeu a mensagem da cruz, não tenha dúvidas, você é um missionário em potencial. Aqui, o Espírito Santo veio, a promessa se cumpriu, esse fato é histórico, não há o que se discutir. O Espírito Santo foi derramado, o vento e o fogo, como símbolos do Espírito, testificam acerca disso. O falar em línguas é mais uma prova cabal. De fato, é verdade, o fenômeno ocorreu, a promessa se cumpriu, mas com que objetivo? Onde o Senhor Jesus queria chegar quando nos infundiu desse poder? Em que isso muda a nossa vida? O que significa ser a comunidade do Espírito Santo? De que maneira eu me torno diferente daquele que ainda não compreendeu a mensagem da cruz? Onde essa transformação ocorre? Quais sentimentos, impulsos, transformações químicas ocorrem dentro do corpo de um ser humano que finalmente foi corroborado desse poder? Lucas continua caminhando conosco e sendo esse escritor maravilhoso, alguns festejam Heródoto e outros Parmênides. Irmãos, na minha humilde opinião, Lucas é um escritor sem igual. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, nos seminários de teologia, quando nós estamos iniciando os períodos, se é introdução ao Novo Testamento, né, irmão? A missão é, vocês precisam se apaixonar pelos documentos escritos por Lucas, porque são fenomenais. Né? Fecha o parêntese aqui. Então ele nos diz com que motivo, com que ambição Jesus nos dotou com o Espírito Santo. Esse seria o próximo passo. Então ele avança, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Além de Jerusalém ser uma cidade cosmopolita, havia aquilo que os judeus chamavam de santa convocação. Eu já falei isso para vocês e agora reitero. Por ocasião da Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, todo judeu, todo homem judeu do sexo masculino precisava subir até Jerusalém para adorar. De modo que, sendo Jerusalém essa grande cidade, e sendo também ela corroborada dessa imensa multidão, versículo 6, quando as pessoas ouviram
o barulho daquele vento e tudo o que emanava daquele cenáculo, naturalmente eles afluíram até lá, possuídos de perplexidade. E eles se perguntavam: o que isso significa? Lucas nos diz no versículo 7 que, na verdade, eles se encontravam atônitos, siderados, boquiabertos, ante a sublimidade daquele fenômeno. E eles se admiravam e diziam assim: vejam, não são galileus todos esses que nós estamos ouvindo falar? E como nós podemos ouvi-los em nossa própria língua materna? E nós temos aqui uma breve lista, não taxativa, mas exemplificativa, de algumas nações que se encontravam em Jerusalém. Ele nos diz: nós somos partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, capadócios, do Ponto, da Ásia, frígios, panfílios, egípcios, líbios, cirênios, romanos, judeus, prosélitos do judaísmo também, cretenses e arábios. Como nós ouvimos essas pessoas falar acerca das grandezas de Deus em nossa própria língua? Percebam uma coisa, irmãos, nós estamos aqui diante de uma verdadeira apoteose. Dificilmente ao longo da história cristã um fenômeno semelhante a esse aconteceu. Em primeiro lugar, porque Pentecostes é singular, ele jamais se repetiu, porque o objetivo do Senhor era inaugurar, comissionar e capacitar a igreja. Portanto, foi um fenômeno único. O que nós temos são avivamentos que funcionam como verdadeiros moveres de Deus para, por meio da palavra, nos impulsionar a obra. Geralmente, esses avivamentos eram precedidos de uma grande apatia espiritual. As pessoas mais pareciam Ezequiel, capítulo 37, um verdadeiro vale de ossos secos, até que finalmente alguém se incomodava com isso e começava a orar. E uma outra pessoa era afetada por esse sentimento, e daí a pouco nós tínhamos uma pequena reunião de oração, que crescia um pouco mais e contaminava depois toda uma comunidade, finalmente cidades e às vezes até países. E havia sempre um fim específico por trás de tudo isso, que era a maior glória do nome do Senhor Jesus. Mas nesse momento em especial, a manifestação do poder era qualquer coisa que nos deixa sem palavras. Barulho semelhante a de um vento impetuoso, labaredas de fogo, pessoas até então que não tinham tamanha perspicácia internacional, falando os mais variados dialetos, das mais variadas etnias que perfaziam todo o mundo conhecido. Um fenômeno sem precedentes. Aqueles pecadores que perfaziam a multidão deveriam render-se em uma fração de segundos ao senhorio de Jesus, tamanha apoteose de todo aquele poder. Mas o que nós observamos é que, apesar de tudo aquilo que falava aos ouvidos, aos olhos e também ao coração daquelas pessoas, não era lhe suficiente para falar à mente. Toda a transformação evangélica que nós experimentamos quando finalmente nos rendemos ao senhorio de Jesus é sobretudo em nossa mente. Aqui reside metanoia. Aqui a mudança de entendimento, é aqui que a mudança de rota acontece. Tudo mais é acessório ante a operosidade do Espírito Santo dentro das nossas mentes, nos transformando de uma maneira tão radical, que nos faz estar dispostos a darmos a nossa própria vida em prol daquilo que nós acreditamos. E nós até sabemos que fora isso que impulsionou a igreja primitiva a galgar todo o mundo em pelo menos 2 séculos. Porque em último caso, ninguém está disposto a dar a própria vida em prol daquilo de que duvida, mas apenas em prol daquilo de que se tem certeza. Mas para que essa certeza aconteça, o culto precisa ser racional, ele precisa ser cognoscível, passar pelo crivo da mente. Nós precisamos tocar na doutrina. Essa era uma das minhas grandes lutas interiores nos meus dias iniciais de fé, porque Deus me concedeu a benesse de frequentar a academia muito cedo. Ao invés de ir para a universidade, eu fui para o seminário. E eu louvo a Deus por isso, é uma experiência minha, não tem que sempre ser assim. Mas
talvez pelo fato de ser muito jovem, eu ouvia acerca daquelas doutrinas e eu queria me apropriar delas. E eu me lembro que uma de que eu tinha muita dificuldade era justamente a justiça por meio da fé. Eu entendia que no sangue de Jesus vertido no Calvário eu encontrava perdão para os meus pecados, mas eu me sentia distante daquilo. Como um sacrifício de 2000 anos atrás pode implicar transformação na minha realidade hoje? No interior do Brasil, lá dentro da Paraíba, numa cidade interiorana, como isso diz respeito à minha realidade? Até que finalmente o Senhor me levou a conhecer um congregacional poderoso chamado David Martin Lloyd Jones. Já ouviram falar sobre ele? Mas claro que sim, não é, irmãos? O pessoal da teologia fica assim, ó, com a cabeça. Claro que é. Claro que sim. E esse homem, irmãos, me conduziu pelos corredores dessa doutrina, e eu não entendo que a compreendi, pelo menos não da maneira como gostaria, mas eu louvo a Deus porque não me encontro no estágio em que me encontrava outrora. E eu lembro que essa foi a primeira vez em que eu consegui tocar na doutrina. Você já teve essa sensação? Se apropriar dela? Permitir que ela traga implicações à sua vida? Que sensação extraordinária! Faltava isso a essas pessoas. E isso não acontece, irmãos, por meio de meros fenômenos. Isso acontece por meio de algo que foi escolhido por meio da benesse do próprio Deus como principal meio de graça. E qual seria? A pregação da palavra. Porque, convenhamos, se não tivesse alguém a se levantar para explicar o que estava acontecendo, todo esse fenômeno extraordinário seria semelhante aos fogos que nós observamos no Réveillon, respeitadas as devidas proporções, obviamente. O que é que eu quero dizer? Nós ficamos ali emocionados no Réveillon, estardalhados fogos e há toda uma comoção, é algo assim extraordinário, mas depois aqueles que conseguem dormem, acordam e a vida segue. Não é basicamente assim, irmãos? Se não houvesse um pregador para expor o que estava acontecendo, as pessoas ficariam ali maravilhadas com o que ouviram e finalmente viram. Por alguns dias, quando muito, haveriam comentários acerca daquele fenômeno. Algumas pessoas diriam que haviam entendido daquilo, mas a vida seguiria. O João Calvino diz que milagres são como que sinos que convidam os pecadores para ouvir a exposição pública das Escrituras. Portanto, na minha humilde opinião, se bem que tudo que nós estudamos aqui foi extraordinário, e de fato foi, para a glória de Deus, o milagre de fato tem muito mais a ver com o que acontece com Pedro. Porque o intrépido Galileu, o Pedrão, que andava com a espada na cintura, e que dizia para Jesus: eu estou disposto a ir contigo até as últimas consequências. Lembra da analogia que eu fiz? Paixão, motivação, vontade de fazer. E Jesus olhava para o Pedro e fazia: ô Pedro, antes que o galo tenha a oportunidade de cantar, tudo isso vai ruir. Tua paixão, motivação, zelo não serão suficientes, por mais que sejam cristalinos, genuínos. Porque seres humanos como somos, de fato somos frágeis, irmãos. E é o que acontece com Pedro. Vocês lembram? Vem a moça que cuidava dos afazeres da casa do sumo sacerdote. Ah, você é Galileu? Não, claro que não. Depois mais uma: você é Galileu? E Pedrão: não, claro que não. Depois está lá Pedro com frio, procurando se aquentar. E uma pessoa fala: você se veste como Galileu, você fala como Galileu, você era um dos discípulos dele. E Pedro chega a xingar: não, é claro que não. E nesse momento ele olha nos olhos de quem? Vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das vidas preciosas de vocês imaginando o olhar de Jesus? Se nós, quando éramos crianças, olhávamos para os olhos da mamãe e ela com aquele semblante de: o que foi que eu falei para você? E nós tremíamos, imagine os olhares, o olhar de Jesus. Pedro deve ter ficado fulminado ali. Chorou copiosamente o intervalo de tempo de 3 dias, até que finalmente se encontrou com o nosso Redentor, teve aquele diálogo com ele. E agora está Pedro aqui, aquele que temeu a criada do sumo sacerdote ante todas as autoridades constituídas de Jerusalém. Havia muita gente poderosa ali naquele momento, demais pessoas preciosas das mais variadas nações espalhadas por todo o mundo.
E no poder do Espírito Santo, o homem que com todo respeito temeu uma moça e as consequências da conversa dela, agora se colocava de pé, não temendo ninguém, em absoluto. E ele passa a explicar tudo aquilo que estava acontecendo, e nós olhamos para esse sermão de Pedro, e nós temos uma das mais belas entregas evangelísticas de todos os tempos. E se você quer ser um bom pregador, um bom evangelista, um bom missionário, você deve trazer a métrica desse sermão para a sua vida. Perceba a maneira copiosa com que ele caminha por meio das Escrituras. Desde as promessas do Antigo Testamento acerca do derramamento do Espírito Santo, verso 15 ao verso 21, passando pelo fato de que comprovadamente Jesus era o Filho de Deus, e ele ratifica isso por meio dos prodígios e por meio dos milagres, verso 22 ao verso 23. Ele prova de uma maneira inafastável de que finalmente Jesus ressuscitou, e ele inclusive cita o saltério para isso, Salmo 16, versículo 8. Ele amarra isso com as antigas profecias de Davi no Salmo 110, e finalmente ele olha nos olhos daquelas pessoas que perfaziam aquela multidão e diz assim: este homem que efetivamente era o Filho de Deus fora crucificado por vocês, vocês mataram o Filho de Deus. E agora nós nos colocamos no lugar daquela multidão e ficamos pensando com os nossos botões aquilo que não atravessava o coração de cada um deles. Porque o Evangelho possui esse poder de denunciar o nosso pecado, de nos colocar em nosso devido lugar, de nos provar por A mais B que sem Jesus nós não podemos absolutamente nada, e quão vil e desprezível é a nossa realidade sem a intervenção dele. Primeira oportunidade que esse Galileu iletrado teve de expor publicamente as Escrituras, e ele faz isso com uma maestria tão grande, que pelo menos 3.000 pessoas foram tocadas, mas não apenas tocadas, foram literalmente transformadas pelas torrentes de graça que emanavam dos lábios de Pedro. E Lucas nos diz, no versículo 37 desse capítulo 2, que quando as pessoas finalmente ouviram a verdade que sobre elas recaía a culpa pelo assassínio de Jesus, elas ficaram tão profundamente tocadas que se aproximaram de Pedro e perguntaram algo que todo evangelista sonha escutar. Lucas diz que com o coração compungido, a ideia é, com a sensação de que eles estavam sendo atravessados por uma estaca, por uma lança romana, eles diziam assim para Pedro: e nós, irmão, o que nós faremos? Há esperança para nós, há poder no Evangelho para reescrever uma nova história, mesmo para aqueles que gritavam: crucifica, crucifica, crucifica. O que vocês acham? Mas é claro que há. Então Pedro aconselha o que aquelas pessoas deveriam fazer para terem suas vidas transformadas, tais quais as nossas. Em primeiro lugar, versículo 38, arrependam-se dos seus pecados. Não meramente chorar, mas se arrepender. Olhar para a própria realidade e poder dizer: eu não aguento mais, sem o Senhor não dá, eu preciso dessa luz a todo tempo a me iluminar, dessa voz a todo tempo a me guiar. Fora com os meus próprios planos e projetos, eu me entendo crucificado, essa é a minha nova realidade. E quando nós entendemos todo o poder da afirmação que diz: eu estou crucificado com Cristo, nós entendemos todo o poder do que significa arrepender-se. Porque se nós conseguíssemos gastar 2 ou 3 segundos da nossa vida preciosa imaginando um crucificado aqui, tem até uma cruz para nos auxiliar, e nós pudéssemos nos aproximar desse miserável moribundo perguntando assim: o que vai ser da sua vida amanhã? Quais são os seus sonhos e projetos? Ele ia olhar para você e dizer: você está maluco? Olha para as minhas mãos e meus pés, eu estou crucificado. Que sonhos, que planos! A vida que eu agora tenho, eu a tenho pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver para mim é Cristo. Agora eu vivo por meio dele, porque não há mais vida em mim mesmo. Arrepender-se. Mas em segundo lugar,
Eles precisavam acreditar no Senhor Jesus. É interessante notar, irmãos, que sempre que nós apresentamos o Evangelho, a Trindade aparece. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas como o sermão cristocêntrico de Pedro apontava para o fato de que Jesus havia sido assassinado, de que ele era o Filho de Deus e de que aquelas pessoas estavam com as mãos sujas de sangue, a ideia é: vocês precisam engolir o próprio orgulho e finalmente compreender, tornando público de fato, que vocês mataram o Filho de Deus e que para serem salvos vocês precisam depositar confiança na pessoa dele. Tornem publicamente que vocês se rendem ao senhorio de Jesus e aceitem com isso todo o pacote que vem junto. Porque nesse contexto histórico, se tornar nazareno era colocar a cabeça sob a guilhotina. Nós sabemos o que acontece poucos dias depois, a partir do capítulo 8. Aparece um tal de Saulo de Tarso, muito apaixonado, por sinal, e expulsa todo mundo de Jerusalém, à exceção do colégio apostólico. Por que nós precisamos do Espírito Santo, irmãos? Porque ter condições de abandonar todos os nossos bens preciosos, demais familiares queridos, e às vezes até se separar do filhinho e da filhinha, e quem sabe do próprio cônjuge, por amor do Evangelho, como acontece no capítulo 8, só é possível no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem leva os nossos filhos à janela 1040, e também às regiões mais áridas do Cariri e do Sertão. É o Espírito Santo que faz com que os universitários deixem o lugarzinho ao sol que eles haviam conseguido no mercado de trabalho, após tantos anos de efetivo estudo, para doar as suas vidas em regiões onde eles jamais encontrarão a projeção que uma academia haveria de sugerir. Isso é impossível, e inclusive é loucura do ponto de vista humano, mas no poder do Espírito Santo, essas pessoas são as mais felizes da terra, ainda que morram como verdadeiras anônimas. E nós vamos passar toda a vida no poder do nosso intelecto, por mais que tenhamos um vocabulário rebuscado e venhamos a caminhar com desenvoltura pelos corredores do saber humano, tentando incutir isso na mente das pessoas, e nós jamais haveremos de conseguir se não for no poder do Espírito Santo. E finalmente Pedro diz: recebam este Espírito Santo, façam parte da família de Deus, e vocês entenderão com que coragem eu me encontro aqui. 3 aplicações e nós encerramos. A primeira delas tem a ver com o fato de que isso está à nossa disposição hoje. Nós somos essa comunidade do Espírito. Nós somos esse povo que não teme a mais nada senão o pecado e não ama a mais nada senão Jesus. Já dizia o John Wesley. Nós somos esse povo cuja paróquia é o mundo inteiro. E por isso, no princípio da minha fala, eu agradeci a Deus pela comunidade que vocês têm, porque vocês têm conseguido servir não apenas a vocês mesmos, mas a nossa cidade. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Mas nós somos desafiados sempre a um algo mais. Vocês já têm feito muito, é verdade. O meu conselho é: se esforcem para fazer um pouco mais. Porque muito em breve nós estaremos diante daquele grande e sublime trono branco, e não há um único ser humano que naquele momento não diga assim: eu gostaria de ter feito mais. Portanto, faça agora. O Jonathan Edwards, em uma das suas resoluções, dizia assim: eu quero viver a minha vida agora. Como eu poderia viver se eu pudesse voltar no tempo para vivê-la toda novamente? Porque sendo ainda jovem, e havia uma moça que completou 18 anos, não é? Que idade preciosa. Sendo ainda jovem, o Jonathan Edwards, ouvia pessoas mais maduras dizendo: se eu pudesse voltar no tempo, eu gastaria melhor os anos da minha vida para Jesus. E de tanto ouvir isso, ele disse: eu decido viver a minha vida agora, como se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo para vivê-la toda novamente. E é justamente o desafio que eu faço para você. No poder do Espírito Santo, procure viver a sua vida agora, para a maior glória de Deus. Gaste a primavera da sua vida para Jesus, os melhores anos da sua vida para Ele. Transpire por Ele. Vista a camisa do Evangelho, compre a visão. Você não vai se arrepender disso. Em segundo lugar, a presença do Espírito Santo inaugura a igreja.
Meus irmãos, sem o Espírito Santo, nós seríamos uma espécie de clube, de academia, de escola, de grupo filantrópico. A missão principal da igreja é expandir o reino de Deus e manifestar a glória dele até os confins da terra. É devido à igreja fazer as demais obras que nós fazemos, e fazemos muito bem. Mas tudo isso é acessório, se comparado ao motivo que faz com que nós permaneçamos aqui. A missão da igreja, dentre tudo mais que ela deve fazer, em primeiro lugar, é expandir esse reino. E você deve porfiar por fazer isso com toda a força do seu coração. Terceiro, o Espírito nos comissiona a isso. É Ele quem nos coloca em movimento. Uma das provas inafastáveis de que de fato alguém compreendeu a mensagem da cruz é a paixão que ela sente pelos perdidos. Se a pessoa se diz filha de Deus e não é apaixonado por aqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Jesus, alguma coisa está fora de sintonia na teologia daquela pessoa. Porque se a missão principal do Espírito é glorificar a pessoa bendita do Filho, enquanto ferramentas, nós devemos servir para isso. E servir bem, para a glória de Deus. E finalmente, em quarto lugar, na força do nosso braço, no poder do nosso intelecto, nós jamais, irmãos, seríamos suficientes para absolutamente nada. É por isso que Ele não apenas inaugura, mas também comissiona e capacita a igreja. Pense 1 ou 2 segundos. Qual o melhor pregador contemporâneo, na sua opinião? Ou qual o melhor pregador dentre todos os tempos? Conseguiu pensar em alguém? Retire o Espírito Santo da vida desse homem. O que resta dele? O que resta, irmãos? Não resta absolutamente nada. Não resta nada. E se nós somos um corpo, e esse pregador faz parte desse corpo, e se todas as partes desse corpo são importantes, desde a planta do pé até o topo, todos nós precisamos do Espírito Santo. E por isso o livro de Atos é tão importante, porque ele nos lembra disso. E a minha oração é que o poder que tem servido para essa obra extraordinária aqui, não apenas física, mas sobretudo espiritual, possa continuar habitando e atuando em vocês e a partir de vocês. Até que finalmente esse local se torne também pequeno, essa cidade se torne também pequena, e bem assim esse estado, e o nosso país, e quem sabe o mundo. E quando isso acontecer, e a última pessoa comprada por Cristo se render ao senhorio de Jesus, então a última trombeta soará, e nós finalmente voltaremos para casa, e perceberemos que toda a nossa luta terá valido a pena, no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós somos completamente apaixonados pelo Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, pela maneira extraordinária com que o Senhor tem cuidado de nós e conduzido as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por toda a Tua fidelidade. Ao tempo, ó Pai, em que nós oramos para que todo aquele amor e paixão que nos denotava, ao tempo em que experimentávamos os primeiros dias, ó Deus, sendo plenos da Tua presença, possam permanecer em nós e jamais nos deixar. Nós não queremos, ó Pai, na verdade nós jamais nem ousaremos vir a nos acostumarmos com a presença maravilhosa e extraordinária do Teu poder em nossas vidas. Pelo contrário, nós queremos nos gastar e nos deixar gastar para que o Teu nome se torne ainda mais conhecido. Afasta de nós, ó Deus, qualquer coisa que procure tomar o lugar da Tua presença gloriosa em nossas vidas. E permita que tudo que nós venhamos a ambicionar apenas contribua para a missão que faz com que os nossos corações continuem pulsando sobre a face da terra. Se bem que há uma importância em tudo que nós estamos fazendo, desde os nossos relacionamentos, estudos e profissão e tudo mais, nós entendemos que tudo isso são meros apêndices que servem para corroborar a nossa missão precípua, que é viver para a maior glória do Teu nome. E magnificar a Ti, meu Deus, com tudo aquilo que nós temos e somos. Que nada ofusque a razão pela qual nós estamos ainda vivos sobre a face da terra. E que nós venhamos a depositar os nossos olhos e esperança naquilo que nos aguarda no final, sem jamais nos desviarmos desse objetivo, até que finalmente nos encontremos contigo, ó Pai,
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Foi uma honra para mim poder voltar aqui mais uma vez hoje à noite. Faço votos de que Deus continue lhes abençoando cada vez mais. Deixo um abração para o meu querido amigo pastor Walker, né? E espero que muito em breve eu possa retornar aqui para rever todos vocês, em nome de Jesus. Amém?